A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Eu sou o pastor Davi Boa Sorte e tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. O texto que eu quero compartilhar com você neste dia está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, os versos de número 4 e de número 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Esta mensagem de hoje faz parte da série A Vitória que Deus nos dá, a vitória que vem de Deus. Já falamos sobre os sentimentos de culpa, já falamos sobre a vitória nas decepções e agora nós queremos falar sobre a vitória nas derrotas. Derrotas é algo que nenhum ser humano gostaria de sofrer. Até parece que nós fomos feitos, fomos criados só para vencermos, só para sermos vitoriosos. Mas em algum momento da vida é inevitável que soframos algum tipo de derrota. Eu sempre falo que nós não podemos perder a guerra, mas em algum momento nós podemos perder uma batalha. A batalha é uma parte da guerra, a guerra é o todo. Então, enquanto tivermos vida, nós temos que lutar. E o importante disso tudo é que o nosso Deus, Ele também nos dá a vitória sobre as derrotas da vida. E é isso que eu quero compartilhar hoje com você. Falando sobre a vitória que Deus nos dá nas derrotas da vida, nós sabemos que a Bíblia fala sobre esse assunto. Alguns servos de Deus, eles tiveram momentos de derrotas. Nós temos o exemplo de Jó, que sofreu em algum momento algumas derrotas. Temos o exemplo de Davi, o rei de Israel, que também em alguns momentos sofreu algumas derrotas, e tantos outros servos de Deus que passaram pela mesma situação. Nós também temos as nossas experiências de vida. Quando um ente querido nosso sofre alguma consequência de não ter obtido a vitória que gostaria, nós, como pais, mães, avós, tios, é claro que nós sentimos aquela derrota sofrida por um dos nossos familiares. Em alguns momentos na vida, até parece que o inimigo nos passou a rasteira. Parece que nós não vamos conseguir obter a vitória tão alcançada e tão almejada que nós desejamos. Porque quando nós olhamos para um lado e olhamos para o outro, não há nenhuma possibilidade de conseguirmos superar aquela derrota sofrida, aquela crise, aquele problema que chegou, que nós não esperávamos, e nós sentimos muitas vezes abatidos, entristecidos, sentimos muitas vezes até mesmo derrotados, mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele sempre tem uma palavra maravilhosa para nós, e nos momentos de desânimo, nos momentos de apreensões, nos momentos em que nós nos sentimos derrotados, Deus, Ele chega e nos toma pela mão e nos ajuda e nos ensina que nós temos condições de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o seu Filho. Quando sofremos algum tipo de derrota, não significa que Deus nos abandonou. Não significa que aquela derrota que sofremos não venha nos ensinar alguma lição de vida.
porque mesmo diante das derrotas, há oportunidades de crescimento, há oportunidades de maturidade, há oportunidades que nós podemos alcançar, mesmo passando por derrotas. E uma coisa maravilhosa é que Deus não se alegra quando os seus filhos são derrotados. Mas, infelizmente, nessa vida aqui, nós passamos por alguns momentos difíceis, sofremos algumas derrotas, mas Deus, Ele está sempre pronto para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. É bom nós entendermos que as derrotas são oportunidades para Deus trabalhar na nossa vida. Às vezes nós não entendemos isto. Nós só vemos o lado negativo da derrota. Mas nesses momentos nós temos que ter uma visão mais ampla e entender que Deus está trabalhando, que Deus está nos dando oportunidades para crescimento. São exemplos notórios na Bíblia Sagrada. Quando Paulo sofreu aquela queda no caminho de Damasco, aparentemente ali foi o seu fim, mas ali Deus estava trabalhando na vida dele para o início de uma longa caminhada. E nós conhecemos a história de Paulo e sabemos como foi importante aquele momento na vida dele. A partir dali, ele começou uma caminhada vitoriosa com Deus. É claro que ele sofreu intempéries, sofreu perseguições, sofreu prisões, naufrágios, sofreu fome, sofreu frio e tantas outras coisas. Mas aquele momento em que ele caiu ao chão, foi o momento de Deus trabalhar na vida dele. Quem sabe você se sinta até caído neste momento, mas você precisa ter uma visão mais ampla e entender que Deus está trabalhando na sua vida e que Ele é capaz de te levantar, Ele é capaz de estender a mão para você e você se levantar e ser uma pessoa vitoriosa. O mesmo aconteceu com Jacó. Lembra de Jacó lutando com o anjo no val de Jaboque? Aquele momento para Jacó não foi fácil. Aquele momento foi um momento de solidão. Ele ficou sozinho, as pessoas esperaram ele lá na frente. Aquele momento foi um momento de luta, foi um momento em que ele estava se sentindo, quem sabe até mesmo derrotado, mas ali Deus estava tendo oportunidade para trabalhar na vida de Jacó. E Jacó, a partir daquele momento, a sua vida nunca mais foi a mesma. A sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada, o seu caráter foi forjado. E a partir daquele momento, ele teve uma vida vitoriosa. Por quê? Porque ele viu, aquele momento, uma oportunidade de Deus trabalhar na vida dele. E é isso que nós precisamos entender. Quantas vezes nós passamos por dificuldades grandes na vida e até pensamos que nós não vamos conseguir avançar, que ali é o nosso fim, que não vai ter mais nenhuma condição de recuperação, de restauração, que tudo acabou, que não tem mais jeito. Mas são nesses momentos difíceis que Deus quer trabalhar na nossa vida, e nós precisamos dar essa oportunidade para Deus trabalhar na nossa vida e nos erguer, nos levantar, nos restaurar, porque quando nós achamos que está perdido, para Deus não está perdido. Deus, Ele é o advogado das causas impossíveis. Aquela causa que você acha que está perdida, que não vai mais ganhar, que não vai mais obter a vitória, é nesse momento que Deus entra para trabalhar. Então não se desanime, não recue, não volte atrás, não perca a sua esperança, porque Deus, Ele tem palavras de esperança para nós. Ele trabalha nesses momentos difíceis na nossa vida para nos erguer, para nos levantar e para nos fazer entender
que nós podemos ser derrotados em alguns momentos da nossa vida, mas nós não podemos perder a guerra. A guerra é o todo, a batalha é apenas uma parte. Podemos até perder uma batalha, e quantas vezes perdemos, mas a guerra nós não podemos perder. A guerra é o todo, e Deus nos ajuda nessa guerra em que nós estamos. Voltando agora para o texto inicial, em Lucas capítulo 5, nós vemos ali um momento muito difícil enfrentado pelo apóstolo Pedro. Ele havia passado a noite toda lançando a rede ao mar da Galileia e não havia pegado nenhum peixe. O dia já estava clareando, já havia amanhecido e nada de sucesso, e nada de realizar aquilo que ele gostaria tanto de conquistar, trazer o barco cheio de peixes para que ele pudesse sustentar a sua família e obter recursos materiais para uma vida mais confortável. Então, aquele momento foi um momento de derrota para o apóstolo Pedro. É isso que diz o texto lido. Foi um momento de fracasso, um momento de derrota. Mas ali estava Jesus. Jesus chegou naquele momento em que Pedro estava se sentindo derrotado, se sentindo abatido, se sentindo alguém que trabalhou a noite toda e que não conseguiu nada. E Jesus chegou ali e deu uma palavra de vitória para Pedro. Jesus Cristo disse: Pedro, lance a rede ao lado direito, lance a rede novamente ao mar. E Pedro, quando ouviu essas palavras de Jesus, ele disse: mas Senhor, eu pesquei a noite toda, lutei a noite toda aqui e não consegui nada. Então não adianta. Em momentos de derrota, às vezes nós achamos que não adianta, que não tem recursos, que nós não vamos conseguir, porque a derrota, ela traz desesperança, a derrota traz depressão, a derrota traz descrédito. Às vezes nós ficamos dessa forma, e isso aconteceu com Pedro, mas Pedro entendeu que Jesus estava ali no controle da situação, e ele disse: olha Senhor, eu já pesquei a noite toda, não consegui apanhar nenhum peixe, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E vocês já sabem o que foi que aconteceu. Ao lançar a rede veio cheia de peixes, e Pedro naquele momento, de um momento de derrota, ele passou para um momento de vitória. Eu quero profetizar na tua vida hoje. Eu quero profetizar que esse momento de derrota que você está vivendo, ele não é para sempre. A vitória está chegando. A vitória vem de Deus. E Deus tem muitas bênçãos para nos proporcionar. Ele é capaz de nos tirar do monturo. Ele é capaz de nos levantar do pó e das cinzas. Ele é capaz de mudar a nossa vida de uma forma completa, de uma forma total. Às vezes nós não acreditamos no poder de Deus, no agir de Deus, por causa da nossa incredulidade, mas Deus está sempre pronto, Ele está sempre com as mãos estendidas para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Toma posse, meu querido irmão, toma posse, minha querida irmã, da tua vitória neste dia. Não se deixe abater, não se deixe esmurecer pelos problemas da vida. Isso vai passar e você vai cantar o hino da vitória, porque com Deus é só vitória, com Deus é só alegria, com Deus não tem como a pessoa não vencer na vida. Receba de Deus esta palavra e seja vitorioso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.